Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao webinar LGPD, os cuidados no tratamento de dados pessoais. Eu sou a Estel Regis, responsável por eventos na empresa Teltec Solutions. O webinar é um convite da Secretaria de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em parceria com a Teltec Solutions. Agradeço, em nome da Teltec Solutions, a oportunidade do presente evento ao gerente de governança de TI, senhor Rafael Garcia, ao senhor Adarilson de Birito Figueiredo, supervisor operacional, e à secretária de TI, Denise Olsen. Estamos disponibilizando o chat para tirar dúvidas, colocar sugestões e trocar informações. Fiquem à vontade para essa interação. As questões que forem mais complexas e que necessitam de mais detalhamento na resposta, entraremos em contato após o evento. Então, para iniciar, a palestra será ministrada por dois especialistas, Rodrigo Salvo, analista de soluções da Teltec Solutions, e a Tatiana Almeida, consultora em gestão. Tatiana, boa tarde. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Oi, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um minuto. Pronto, perfeito. Boa tarde para todo mundo. Como a Estel comentou, eu sou a Tatiana, né? A gente vai estar falando um pouquinho hoje para vocês aqui sobre os cuidados no tratamento de dados pessoais, no viés aí da legislação geral, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vou trazer aqui para vocês um pouquinho os temas que a gente vai tratar. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos aí, as bases legais para o tratamento de dados, os direitos do titular que estão previstos na lei, né? Algumas especificidades ali em relação a alguns tipos de dados pessoais específicos, qual a importância do ciclo de vida do tratamento de dados pessoais e algumas boas práticas de governança e implementação aí de adequação à legislação, tá? Iniciando aqui, eu vou trazer uma contextualização para vocês sobre os conceitos aí da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela teve bastante influência e surgiu aí por essa influência da GDPR, que é uma legislação europeia, que veio com o objetivo de garantir aos usuários o controle sobre os seus dados pessoais, que são armazenados aí pelas empresas, né, quando a gente faz alguma navegação em site, e ela foi evoluindo até o próprio aceite ou negativa do titular para o tratamento de seus dados. O que isso significa? Que o titular começou a ter, então, o controle e a opção de negar, né, que ocorresse esse tratamento aí do dado dele. Nesse viés, a legislação brasileira, ela veio nesse mesmo sentido, né, de garantir os direitos dos titulares e a segurança no tratamento dos dados pessoais. No viés da empresa, né, a empresa, então, tem aí que trazer regras claras de governança e transparência para os processos de tratamento de dados. Na lei, a gente consegue identificar ali alguns conceitos e definições que são necessários para que a empresa desenvolva aí algum processo de adequação à legislação, tá? Os principais conceitos e definições que estão previstos ali, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles ali especificamente, mas os principais são os princípios no processo de tratamento de dados pessoais, quais são os direitos dos titulares de dados que a empresa deve atender, né? Quais são as hipóteses ali que permitem o tratamento de dados pessoais por outras pessoas, por organizações, e também a previsão de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Existe um relatório que está previsto em lei, que é esse relatório de impacto, que na previsão da lei, ele pode ser solicitado ao controlador, ao operador do dado, a qualquer momento pela autoridade nacional, que é a agência que vai regular aí o atendimento à legislação, né? Esse relatório, ele tem que conter ali uma série de informações, de processos,
de finalidade de tratamento, qual é o escopo do tratamento, quais são os riscos daquelas atividades específicas. É um relatório bem completo que pode ser solicitado para as empresas. Então, elas têm que ter um conhecimento ali em relação aos seus dados, onde eles estão armazenados, como eles são tratados, para caso haja essa solicitação, a empresa ter subsídios para ofertar esse relatório. A legislação, ela também traz aí, define alguns papéis específicos, tá? Que é interessante a gente entender um pouquinho quais são as funções e quem são responsáveis por definição desses papéis, tá? Basicamente, o principal ali, que é o coração de tudo, né, dessa lei, que a intenção é sempre atender ao direito do titular. Então, o principal é o titular do dado. Quem é titular do dado, né? É basicamente o dono do dado, é aquela pessoa que está sendo identificada a partir do seu dado pessoal. Aqui a gente teria os controladores e os operadores, que também são dois papéis previstos em lei. O operador é a pessoa, a empresa ali que vai realizar os processos de tratamento a partir das ordens do controlador. Então, o controlador, ele é basicamente o dono ou responsável ali por aquelas informações pessoais, né? O operador, ele só vai poder fazer essas operações de tratamento de acordo com as ordens do controlador. E ele só pode coletar e tratar informações que estão de acordo com a operação do controlador. O que isso significa, né? Por exemplo, se a gente pega um exemplo ali de uma empresa de call center, que seria um operador, né? Essa empresa foi contratada por um banco, por exemplo. Esse banco seria o controlador e a empresa de call center o operador. E aí, essa empresa de call center, ela só pode coletar e armazenar e tratar dados de acordo com a operação do controlador. Ela não pode pegar ou armazenar ou tratar dados que estão além do escopo previsto pelo controlador. Então, esses dois papéis são bem, bem importantes aqui, e geralmente é o controlador que está à frente aí da questão de responder judicialmente, se acontecer algum problema, e enfim. O outro papel ali que a gente tem definido em lei também é o encarregado de dados, que é o viés ali do DPO da GDPR, né? Esse encarregado, ele consiste numa pessoa que vai atuar ali como uma ponte entre o controlador, o titular do dado e a autoridade nacional. Então, assim, quaisquer solicitações que possam haver, né, tanto da parte da autoridade nacional quanto da parte do titular do dado, o titular quer fazer, sei lá, uma modificação do dado dele, uma atualização, ou ele precisa excluir os dados, quer revogar o consentimento, enfim, todo esse trâmite ali, essa comunicação, vai ser feita por essa ponte que é o encarregado de dados. E, por fim, não menos importante, o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Esse seria o órgão que vai fiscalizar e regular o cumprimento da lei no país. Bom, quando a gente fala em LGPD, a gente está falando especificamente de dados pessoais, né? Podem surgir algumas dúvidas, às vezes acontecem algumas dúvidas em relação o que eu considero ou não um dado pessoal. Claro que a gente se atém, né, ao conceito que está na lei, e o que seria dado pessoal de acordo com o conceito da legislação. Pela legislação, os dados de pessoa natural, identificada ou identificável. Então, assim, se alguém pega algum dado e consegue me identificar a partir daquele dado, ele chega à pessoa Tatiana, né? Esse é um dado pessoal, ele está conseguindo me identificar em relação àquilo. Caso exista algum dado armazenado em algum local, né, para utilização por outros motivos, que a gente vai até chegar a dar uma olhada aqui mais para frente, que esteja anonimizado, que essa pessoa não consiga me identificar a partir desse dado, esse dado não é considerado dado pessoal perante a legislação. Tá? Duas vertentes que a gente tem ali também em relação ao LGPD seria os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. A gente vai ver também em breve que eles têm algumas diferenças ali de tratativas na lei. Os dados pessoais sensíveis, eles são um pouco mais, têm um pouco mais de risco, digamos assim, e algumas especificidades ali do tratamento.
eu vou comentar em seguida. Bom, perfeito. Aí a gente fala de tratamento de dados, então, né? O que consiste aí, o que seria operações consideradas como tratamento de dados? Seria qualquer atividade aí que faça alguma coleta, alguma transformação, utilização ou compartilhamento de dados pessoais. Então, recebi um dado, estou compartilhando esse dado para alguém, para algum outro setor, enfim, só eu não preciso nem estar fazendo nenhuma atividade em relação a esse dado, fazendo alguma avaliação, nada. Só o fato de compartilhar esse dado, eu já estou fazendo uma operação de tratamento de dados perante a legislação. Bom, tem alguns vieses ali em relação a algumas situações previstas em lei em que as disposições legais elas não são aplicadas aos tratamentos de dados pessoais. Nesses casos específicos, para esses fins que eu vou citar aqui, não cabe o atendimento à lei. E isso está na legislação também. Seria o caso de tratamentos realizados por pessoa natural para fins particulares e não econômicos, o caso de tratamento realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, investigação ou repressão de infração penal, tratamento realizado para fins artísticos, pesquisa acadêmica, analíticos, e tratamento de dados provenientes de fora do território, né? Desde que o país de proveniência lhe proporcione ali algum grau de proteção de dado pessoal que esteja adequado ao que está previsto na legislação brasileira. Bom, na legislação, a gente tem ali, como conceito ali que eu comentei antes das definições, algumas hipóteses legais de tratamento de dados, que são basicamente hipóteses que justificam o tratamento do dado pessoal. Para não ficar muito comprido aqui, eu vou passar essa parte um pouco mais rápido, porque tem algumas especificações aqui, coisas bem detalhadas, né? Mas qualquer dúvida, podem mandar ali no chat, que a gente depois responde para vocês aqui tranquilamente, tá? São algumas bases legais aqui. A primeira hipótese, que é a mais importante, assim, a mais visada, digamos assim, por quem começa a pesquisar um pouquinho sobre LGPD, é a questão do consentimento fornecido pelo titular. Então, basicamente, você pedir para o titular, né, que ele te dê ali o consentimento de que você trate esse dado. Ah, mas eu posso pegar aqui, então, o dado da pessoa e fazer qualquer tipo de tratamento em cima porque ele me deu o consentimento. Não, não é bem assim. Tem alguns pontos ali que a gente precisa observar, que é, por exemplo, o atendimento a alguns princípios, que eu vou falar logo em seguida, depois da parte das hipóteses, né? Então, assim, para eu tratar o dado de alguém, eu preciso informar para essa pessoa qual a finalidade específica daquele tratamento, e isso tem que estar bem claro para a pessoa. Por quê? A partir do momento que eu declarei uma finalidade e eu tive consentimento para tratar em cima dessa finalidade, eu tenho que me ater àquela finalidade, né? Eu não vou poder realizar algum processo de tratamento que fuja daquela finalidade que a pessoa me consentiu, que me deu ali o consentimento. E em relação ao consentimento, a pessoa também consegue, ela não é obrigada a dar consentimento em tudo, né? Então, se eu posso negar o meu consentimento, então eu posso, talvez, eu dei o consentimento para tratamento X, mas não dei o meu consentimento para tratamento Y. Então, por isso que a finalidade tem que estar muito clara para o titular. Algumas observações sobre o consentimento. É que o titular tem o direito de negar ou revogar o consentimento, né? Ele não é obrigado a dar o consentimento e, a partir do momento que ele deu também, ele pode voltar atrás e revogar. A responsabilidade ali de provar esse consentimento cabe ao controlador e é proibido o vício do consentimento. O que isso significa? É proibido, então, colocar ali nas entrelinhas algum significado para pegar o consentimento sem estar muito claro para a pessoa o que ela está consentindo, né? Ele tem que entender qual é a finalidade para poder dar o consentimento dele. Não é necessário consentimento para dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e princípios da lei. Então, se a pessoa manifestou esse dado aí, né, publicamente,
ela não precisa dar o consentimento do tratamento, mas claro que o agente ali de tratamento, né, quem está operacionalizando ali algum processo de tratamento de dado, ele tem que estar sempre atento ali, claro, ao atendimento dos direitos e princípios da lei. A próxima hipótese aqui é para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O que isso significa, né? A LGPD, ela não entra em conflito e nem está acima de outras legislações. Então, um exemplo bem clássico aqui desse item é, por exemplo, o cumprimento da CLT, né? A empresa precisa dos dados dos colaboradores, por exemplo, para atender ali a questão da lei trabalhista, e para isso ela não precisa do consentimento do colaborador, né, porque ela está respaldada por essa lei. Claro que ela vai ter que estar sempre de acordo ali, sempre dentro daquilo, do escopo do que a CLT, por exemplo, precisa, né, não ultrapassando aquilo. Então, assim, essa hipótese é uma hipótese que dispensa aí o consentimento do titular do dado. Uma terceira hipótese é voltada para a administração pública, né, para o tratamento de uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Aqui é uma execução específica, finalidade específica de execução de política pública, sobre essa hipótese. Aqui também não tem necessidade de consentimento, tá? Mas a administração é obrigada a informar a finalidade, assim como ali na parte do consentimento, e a forma como esses dados são tratados. Além de falar para que vai ser utilizado, a administração também tem que publicar aí qual a maneira que esses dados estão sendo tratados. Bom, a gente tem hipótese também de realização de estudos por órgão de pesquisa, né? Os órgãos de pesquisa aí, público ou privado, eles podem utilizar dados pessoais para execução desses estudos ali. Só uma observação que sempre que possível se garanta a anonimização dos dados pessoais, né? Porque geralmente para estudos assim não é de fato necessário a identificação da pessoa, né? Geralmente só alguns dados específicos. Então a anonimização aí seria uma sugestão para esse tratamento. A quinta hipótese é quando necessário para preparação ou execução de contrato, né? Então, quando a pessoa está envolvida ali em algum negócio jurídico que precisa dos dados dela para executar ou para elaborar esse contrato, também está previsto em legislação essa hipótese que permite esse tratamento. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, nesse caso aqui não cabe oposição, né, da pessoa ao tratamento dos dados pessoais, visto que que essa pessoa vai estar envolvida aí, talvez necessitando uma defesa, participando de algum processo legal. A próxima hipótese é para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, sendo que esse terceiro pode ser um dependente, um filho, enfim. Então, aqui também é dispensada o consentimento do titular, né? Mas aqui é um caso específico de necessidade da tutela do bem maior dessa pessoa, né? Da vida dela, da incolumidade física. Então, está sempre ligado com o conceito ali de dignidade da pessoa como fundamento da República. A próxima hipótese também é muito parecida com essa que eu comentei, que é para tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade necessária. É basicamente a mesma coisa, né? Dispensa o consentimento também. O caso ali é específico para a tutela da saúde do titular ou de terceiro. Só que essa hipótese exclusivamente, ela apenas é referente a profissionais de saúde, de dado manejado ali por profissionais de saúde, autoridades sanitárias, serviços de saúde. A próxima hipótese aqui é quando necessário atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Essa hipótese aqui, ela está falando sobre o tratamento quando fundamenta ali um interesse do controlador, mas levando em consideração finalidades legítimas explicadas ao titular e considerado ali algumas situações, como o apoio à promoção de atividades do controlador, a proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos e a prestação de serviços que o beneficiem.
Essa hipótese específica aqui, ela deve estar alinhada, esse legítimo interesse do controlador, ele tem que estar alinhado com as expectativas do titular. E a utilização dos dados, né, o tratamento desses dados aqui, eles devem ser estritamente necessários, apenas tratados os dados que são estritamente necessários para aquela atividade específica, e sempre alinhado com o interesse e declarada a finalidade também ao titular. Por fim, aqui, a última hipótese de tratamento que a gente teria seria a proteção do crédito, né? Dispensa também o consentimento do titular, para casos estritos de tutela do crédito ali, e deve ser observada também a legislação pertinente. Em relação às hipóteses aqui, então, são essas 10 hipóteses pelas quais são previstas em lei o tratamento de dado pessoal. Como a gente comentou, tem alguns princípios ali que eles estão muito vinculados a essa parte de hipótese legal também. E é interessante entender quais são os princípios que devem ser observados nessas atividades de tratamento, que não é apenas, igual eu comentei ali anteriormente da finalidade, né? Vocês viram que nas hipóteses a gente fala muito de finalidade, e a finalidade é um dos princípios. Então, não é apenas eu me ater ali às hipóteses de tratamento, mas é também eu fazer esse processo de tratamento, um link, né, entre a hipótese e atender a esses princípios que estão previstos em lei também. Então, a gente tem aqui alguns princípios, são o princípio da finalidade, esse é o principal, assim, é você declarar para a pessoa o motivo, né, por que você está usando aquele dado, para que você vai usar, qual que é a necessidade daquela coleta, né, para que você está fazendo aquele processamento. O próximo princípio é o princípio da adequação. Esse princípio, ele vai de encontro à compatibilidade do tratamento com a finalidade que foi declarada. Então, beleza, eu falei para o titular que eu estou tratando esse dado específico para a finalidade X. Então, o meu tratamento deve ser compatível àquela finalidade que foi declarada. O próximo é o princípio da necessidade, né? Que eu garantir que seja restrito ali o tratamento ao mínimo necessário para atendimento da finalidade. Então, eu coletei um dado, eu vou fazer as atividades de processamento dentro do mínimo necessário para aquela finalidade que eu declarei. Caso eu precise realizar outras atividades que vão além daquilo, eu preciso declarar para o meu titular qual a outra finalidade que eu estou exercendo essas atividades. Senão eu vou estar aí fugindo do princípio da lei. O princípio de livre acesso, né, que é a garantia de consulta dos titulares aos seus dados de forma fácil e gratuita. O princípio da qualidade de dados, né, eu garantir aí para o meu titular a exatidão, a clareza, a relevância e a atualização dos dados dele. A transparência, eu ter ali informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e sobre os agentes de tratamento. Então, assim, quem é que está fazendo esse tratamento aqui? Quem que é o controlador? Quem que é o operador? Para quem eu compartilho esse dado? Né? Então, tem que estar muito transparente aí todo esse processo de tratamento do dado do titular. O próximo é a segurança, né, que é a garantia aí de utilização de medidas técnicas e administrativas que estejam aptas a proteger os dados pessoais de algum acesso não autorizado, de alguma situação acidental. O próximo princípio, que é o da prevenção, ele está bem ligado ao princípio da segurança também, mas ele está, como diz a própria palavra, ali ao pé da letra, né, ele está mais no sentido de prevenir, né, adotar, medidas para prevenir alguma ocorrência ali de danos. O princípio da não discriminação aí a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E, por fim, o princípio da responsabilização e prestação de contas, que é basicamente que o controlador, ali, o operador, né, o agente de tratamento, ele faça a demonstração ali de adoção das medidas eficazes e capazes de comprovar a observância dele no cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.
e inclusive também sobre a eficácia dessas medidas. Ele deixa claro ali, então, quais são as medidas que são adotadas, né? Ele se responsabilizar e prestar contas sobre as medidas de segurança. Bom, passando aqui um pouquinho sobre os direitos dos titulares, né, a empresa sempre tem que estar ali alinhada com o que a lei prevê em relação a direito do titular. Alguns a gente até já falou aqui um pouquinho. O titular ele tem direito a obter do controlador alguns itens aqui, né? Ele pode requerer aí a qualquer momento a confirmação da existência do tratamento. Ele pode perguntar, querer saber ali se o tratamento ainda está acontecendo e como está acontecendo. Ele tem direito ao acesso aos dados, como a gente comentou anteriormente, a correção e atualização desses dados também, né? Se o dado estiver errado, ele tiver acesso ao dado e ver que o dado está errado, está desatualizado, enfim. Ele tem direito também a solicitar anonimização, ou bloqueio, ou a eliminação de dados desnecessários para o tratamento. Ele tem direito à portabilidade de dados para algum outro fornecedor. Então, se eu, sei lá, mudei meu fornecedor ali, fiz negócio com outra pessoa, quero pegar esses meus dados para passarem para esse outro fornecedor. A empresa tem que oferecer essa portabilidade. Ele tem direito também à eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, né? Informação das entidades públicas e privadas com as quais os dados foram compartilhados. Então, todo compartilhamento de dados ali, ele tem direito a saber também quem são essas empresas ali que estão recebendo esses dados. Ele tem direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências da negativa. Então, assim, ele não é obrigado a dar consentimento sempre, né? Ele tem que saber que ele pode negar isso. E ele tem direito também à revogação do consentimento, como eu tinha dito antes, que é voltar atrás, né? Algumas especificidades aqui da lei em relação ao tipo de dado sensível, dados sensíveis e dados de menores. Aqui, de acordo com a lei, esse ponto aqui também traz bastante discussão, assim, porque a gente tem alguma interpretação do que são dados sensíveis, né? E a gente acaba interpretando ali fora um pouco do que está na lei, mas para atendimento à legislação a gente tem que se ater ao que está escrito ali, né? Então, assim, não dá para ter interpretações fora. Então, de acordo com a legislação, o dado pessoal de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, seria considerado um dado sensível. Esse dado, em relação à lei ali, ele tem as mesmas características de tratamento, né, das hipóteses, dos princípios e tudo mais, só que ele é um pouco mais rígido em relação à questão do consentimento, né? Ele sempre tem que ser tratado perante o consentimento do titular, independente ali de algumas hipóteses. Se eu não me engano, só o da... Não, até o da administração pública também, de política pública também tem que levantar, desculpa. E ele somente pode ser tratado sem o consentimento em situações indispensáveis, que geralmente estão atreladas ali em relação à proteção da vida da pessoa ou dos terceiros, né, dependentes ali, vida e incolumidade física, tá? Fora isso, e mesmo assim, se ele é tratado sem o consentimento, ele deve ser descartado logo depois. Fora isso, em qualquer situação, sempre é necessário pegar o consentimento declarado do titular. Em relação ao dado de criança e adolescente, ali, dado de menores, é a mesma coisa, também a mesma questão do consentimento, proteção à vida, em caso de urgência, emergência, né? E depois deve ser descartado, caso não tenha consentimento do titular. E aí, como eu comentei aqui, inclusive para execução de políticas públicas, também tem que ser declarado o consentimento de um dos pais ou do responsável legal. Beleza? Finalizando aqui, a gente vai falar um pouco do ciclo de vida do tratamento, né? Qual a importância desse ponto?
Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vem aí com uma série de observações que a gente deve fazer ali em relação aos nossos processos. Tem todo um trâmite ali do dado dentro da empresa, tem compartilhamento com outras pessoas, tem coleta. Então, é importante que a gente entenda o ciclo de vida desse dado, né, desde a coleta até o seu descarte ali, passando por todos os compartilhamentos e trâmites dentro desse ciclo, e também que a gente saiba e armazene essas informações, saiba onde buscar, digamos assim, caso a gente tenha ali uma solicitação da autoridade nacional, desculpa, de um relatório de impacto. Então, para isso, eu vou ter que ter documentado esses meus processos, ou pelo menos saber aonde buscar essa informação. Aqui, em relação ao ciclo de vida do dado, né? Esses dados, os dados pessoais sempre são coletados para uma finalidade específica, como comentei, e eles podem ser eliminados aqui a partir de algumas hipóteses, que pode ser pelo pedido do titular, né? Ele pode revogar o consentimento, então o tratamento vai acabar, porque não tem mais consentimento para aquele tratamento, quando é algum tratamento que exige o consentimento, claro. Também a pedido dele para a exclusão dos dados, né, ele pode solicitar a qualquer momento a exclusão dos seus dados. Também pode acabar ali o tratamento para cumprimento de sanção aplicada pela ANPD, então a autoridade nacional cessa ali essa atividade de tratamento por algum motivo, e também após o término desse tratamento. Então, meu objetivo já foi alcançado, acabou meu tratamento, se eu não tenho aqui nenhuma questão de armazenamento por temporalidade de documento, alguma coisa assim, o tratamento termina. Nesse sentido, a gente segue aqui um ciclo de vida do dado, que seria a coleta, né, que é quando eu peguei esse dado de algum momento, eu solicitei esse dado de alguém, ou se a pessoa me passou o dado dela. A retenção, que é quando eu armazenei esse dado por algum motivo ali, eu precisei, por exemplo, no caso de uma empresa ali, RH, ele precisa armazenar os dados da pessoa ali enquanto o colaborador ainda trabalha na empresa, né? A parte de processamento é ali onde envolve qualquer operação que vai fazer alguma classificação, que faça algum uso, reprodução, algum processamento, avaliação, controle de alguma informação, qualquer coisa, modificação de dado pessoal, qualquer coisa que envolva essas atividades é considerado um processamento no ciclo de vida do tratamento do dado. Ali o compartilhamento, né, que é a parte de compartilhar com terceiros ou compartilhar com parceiros, compartilhar dentro de setores da empresa, ali existem alguns tipos de compartilhamento ali dentro do ciclo de vida, e a parte de eliminação, que é quando o tratamento encerra e é descartado esses dados. Essa parte de eliminação, ela também pode envolver ali algum descarte de ativos, visto que vários armazenamentos ali de dado, ele pode acontecer, por exemplo, algum documento, alguma ficha de colaborador, por exemplo, como eu estava falando ali do exemplo do colaborador, né, uma ficha de colaborador ali, isso sempre sendo observado a questão das outras leis ali de armazenamento, de temporalidade, enfim. Então, passado esse período ali que a pessoa tem que manter, né, ou manter o documento, ou passado o período de tratamento, esses dados devem ser eliminados e aí encerra, então, o tratamento de dados. Bom, por último aqui, então, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele vai falar um pouquinho de boas práticas de governança e implementação de algumas ações para conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Joia, obrigado, Tatiana. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aí nesse evento com a gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu vou falar um pouquinho mais, vou pegar a ideia, falar um pouquinho mais aqui sobre o que a Tatiana trouxe referente à lei, né? E como que isso pode ser aplicado, né? Como que isso é aplicado dentro de um ambiente, né? Então, basicamente, fazer um link com tudo que foi falado aí, pontualmente pela Tatiana, tá? Então, primeiramente, né, pessoal, antes de falar um pouquinho, como que a gente vai identificar onde estão os dados pessoais,
como que nós vamos saber gerenciar a gestão de titulares, né? Então, acho que é um dos grandes desafios aí das instituições que estão querendo se adequar à LGPD. Então, eu trouxe aqui algumas questões, né, que vão ao encontro aí desses termos da lei que a Tatiana trouxe, tá? E eu costumo utilizar uma figura aqui para a gente poder, pelo menos, fazer um link, né, com o dia a dia de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, antes de para fazer uma adequação, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, é importante saber se você tem algumas respostas para essas perguntas, né? Então, por exemplo, aonde estão os dados pessoais, olhando para dentro da instituição, né? Esses dados eles estão armazenados num banco de dados, esses dados estão armazenados, estão em papel, em arquivos, enfim, né? Como que eles estão sendo armazenados, quem são os responsáveis por esses dados? Será que esses dados realmente estão seguros? Né? Será que eu tenho medidas técnicas administrativas ali para manter esses dados seguros? Quais são os riscos associados a esses dados pessoais, né? Então, assim, a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode pedir relatório de riscos, né? Então, a instituição vai ter que ter um relatório de governança, vai ter um relatório de riscos dos dados pessoais. Então, como que esses dados, né, eu tenho um relatório de riscos desses dados pessoais, como que eles estão sendo compartilhados, qual é o tratamento que eu estou dando esses dados, né, que é o que a Tatiana falou, que é o ciclo de dados, desde a coleta até o descarte, né? E eu consigo atender, por exemplo, solicitações titulares de dados, tirando as questões que não precisam ser atendidas por base legal, né, como dados processuais, enfim, mas dados pessoais que são coletados pela instituição, né, será que se algum titular de dados pedir a exclusão ou a atualização desses dados, a instituição está preparada para fazer isso? Como é que vai fazer isso na prática, né? E existe alguma equipe já capacitada, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados? Tem uma comissão dentro da instituição? Existe um DPO na instituição, que é a pessoa que vai ser responsável por fazer toda essa governança, toda essa gerência dos dados pessoais, né? E relatórios de impacto, né? Então, assim, elencando essas perguntas e olhando para dentro da instituição, independente da sua posição ou não, né, ficam várias coisas no ar, né? E como que a gente consegue responder todas as perguntas? Então, a ideia é exatamente fazer isso. E aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? O que eu quis trazer para cá, né? Como se fosse um ambiente aqui do tribunal, né? Um site principal, digamos assim, e aqui uma comarca, por exemplo, onde eu tenho aqui servidores, né? Tenho aqui no site principal, enfim, e hoje, é claro, temos muitos servidores aqui trabalhando aí em teletrabalho, né? Então, todo mundo dentro de uma instituição hoje é responsável pelos dados pessoais. Por que eu falo isso, né? Porque, por exemplo, hoje, se você é um usuário de uma instituição, você está aqui no teu ambiente, né? Trabalhando na máquina da instituição, ou você está no teu ambiente de teletrabalho. No momento que você tem, por algum motivo, você coletou dados pessoais, né? Isso tem que ser comunicado a um cara chamado de PO. Esse cara aqui, basicamente, ele vai precisar saber onde que estão os dados pessoais, se eu tenho os dados pessoais armazenados em base de dados, ou se eu tenho esses dados pessoais também, né, ali armazenados em arquivos, em papel, né, isso também entra. Tá? Então, todo e qualquer evento, essa figura aqui que é o DPO, ele é a pessoa que vai fazer essa gerência. E a ideia aqui é trazer para vocês como que essa pessoa vai fazer essa gerência, colocar em prática essa adequação, né? Aqui também, por exemplo, nós temos os titulares de dados, que eles podem requerir,
né, dados, a atualização dos dados ou exclusão dos seus dados pessoais, né? E nós temos aqui também a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, por exemplo, se uma equipe de segurança detecta que houve, né, um vazamento de informações de dados pessoais, né, tem uma figura dentro da empresa, existe alguns atores, né, os operadores, controladores que estão dentro da lei, e que precisam notificar a NPD que houve esse evento. A NPD também pode solicitar relatórios de risco e privacidade. E como é que o DPO aqui ele vai atender isso, né? Os titulares de dados também podem solicitar, né, a atualização dos seus dados, né, solicitar revogação. Então, é preciso passar mecanismo para essa pessoa aqui conseguir fazer toda essa gestão, né? E aí, sim, claro, responder todas essas perguntas. Então, agora, trazendo um pouco na prática, existem duas coisas que precisam ser olhadas para dentro da instituição. Uma é ter um papel de uma consultoria que possa fazer todas as fases de adequação e, junto dessa consultoria, também trazer a solução que vai fazer essa gestão, né? Então, por exemplo, aqui, falando um pouco de Teutec, né, nós temos um produto que era uma consultoria, que o cliente pode ter essa consultoria, mais toda essa solução que eu vou mostrar aqui para vocês, para fazer essa gestão. Então, ela começa desde a capacitação básica em LGPD, até a verificação de inventário de ativos de base de dados, quais são as atividades de tratamento, faz um diagnóstico de vulnerabilidades para ajudar no risco, né? Tem uma gestão de riscos, tá? A gap Analysis, que é a análise dos gaps, né, para fazer novas adequações, workshop de recomendações de políticas, adequação das questões de gestão de pedidos titular, capacitação e eleição do DPO, o relatório de impacto da proteção de dados e planos de ação. Então, com esse papel consultivo, né, desde o início de uma capacitação mais básica LGPD até o inventário de ativos de bases, tratamento, enfim, é possível fazer essa adequação. Foi feito esse mapeamento e como que depois isso, né, ou durante esse período, aquela peça ali, que é o DPO, né, que é a pessoa ou as pessoas que vão ser responsáveis por fazer o tratamento de dados, por fazer atendimento das solicitações dos titulares, vão atender a isso, né? Então, aqui eu estou trazendo uma solução que a gente é uma solução líder de mercado, né, para gerenciamento de privacidade de dados, que é a solução do OneTrust, que é a qual nós entregamos junto com uma consultoria. Então, a ideia aqui é mostrar para todo mundo como que isso vai ser feito na prática. Então, por exemplo, um primeiro passo, dentro daquelas bolinhas que eu mostrei para vocês, é fazer algumas automatizações de avaliações, que é, por exemplo, você criar alguns formulários, mandar para algumas equipes dentro da instituição para levantar, né, os dispositivos que têm dados pessoais, quem são os responsáveis, né, e já levantar os riscos dessas avaliações. Então, pensa em uma plataforma única, onde você inicia ali cada uma daquelas fases que eu mostrei para vocês, e você vai fazendo isso aqui. Então, por exemplo, aqui, dentro do público que está nos assistindo hoje, nós temos servidores que não tratam dados pessoais, alguns tratam dados pessoais, outros são da área de gestão e precisam fazer, outros são da área de TI, outros da área de segurança. Então, na realidade, quem estiver dentro da instituição,
dentro desse serviço de consultoria, tem essa solução que ela vai fazer todo esse levantamento, né? Feito esse levantamento, é possível saber, por exemplo, depois que você dispara para os principais setores, daqueles primeiros requisitos lá. Então, por exemplo, a gente já consegue saber quais são os tipos de serviços, servidores que a gente tem aqui, né? A gente consegue saber quem que da organização está gerenciando esses servidores, aonde eles estão localizados, qual o tipo de serviço que eles prestam e quem é o responsável e qual é o risco, tá? Então, com isso aqui, é possível, no caso da NPD, pedir um relatório de riscos, você já tem isso totalmente mapeado, tá? E a partir daqui começa toda outra atendimento a todos os outros requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma delas é a questão de tratamento de dados, de mapeamento de dados, que é o ciclo de vida de coleta até o descarte. Então, isso é algo que você precisa ter dentro da sua instituição, né? Então, trazendo novamente, né, o que a lei exige para dentro da instituição e como fazer, né? Então, dentro dessa única plataforma, é possível você ter todo o ciclo de vida de mapeamento de dados de coleta. Então, por exemplo, aqui, você tem uma pessoa que teve os dados coletados, né? E aqui tem todo o ciclo de vida, né? Para onde que esses dados foi, aqui foi para um Salesforce e aonde que ele foi armazenado. Então, você tem isso totalmente mapeado. Isso é um dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, ter isso aqui. Então, no momento que você faz aquele mapeamento de dados que eu passei para vocês, tá? Só fazendo um adendo aqui, o mapeamento de dados ali que eu mostrei é só um exemplo onde você cria uns formulários, automatiza pelo sistema, recebe e você tem automaticamente já isso mapeado. Mas também isso pode ser feito de forma mais dinâmica, onde a própria solução conecta em banco de dados, conecta em serviços em cloud, para pesquisar onde estão dados pessoais armazenados e trazer também para dentro da solução. Tá? Então, existe a forma de automatização via formulários ou através de formas automatizadas aí para fazer isso. Com isso, você tem um outro item aqui que você vai depois fazer um mapeamento de dados dentro da solução. Outra coisa dentro desse pool de consultoria que precisa trazer para dentro da instituição é uma avaliação de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, saber, vamos pegar alguns servidores, então eu tenho lá diversos servidores dentro da minha instituição, um banco de dados, enfim, que eu tenho dados armazenados, mas tem alguns que estão dados pessoais, que foi detectado na primeira fase de mapeamento, né? Agora, nessa fase, depois de isso detectado, seja de forma com formulários automatizados, ou de forma automatizada com o sistema conectado na base de dados, a gente roda uma análise de vulnerabilidade. E essa análise de vulnerabilidade vai dizer a quantidade de vulnerabilidades, aqui sim focado na parte de TI, que aquela base de dados tem. E aí você consegue trazer também esses riscos para dentro da solução. Aqui um exemplo, por exemplo, de solicitação de titulares de dados. Então, como a Tatiana falou, né, dentro das solicitações de titulares de dados, eles podem pedir várias coisas, desde atualização de dados, né, desde solicitações de informações, eliminação de dados, enfim. Então, dentro dessa mesma plataforma que você faz ali o levantamento onde estão os dados pessoais, que você faz o mapeamento do tratamento do ciclo de dados, você pode gerenciar também a solicitação de titulares de dados dentro de uma única plataforma. Então, esse molde, isso aqui é um exemplo, né? Então, você vai lá e vai moldar isso, vai botar na tua página web do tribunal, por exemplo, né? Isso aqui, a forma como isso é montado, a própria solução, ela te provê isso, né? Já existem vários templates, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Tem um link,
aí a pessoa entra lá na página e coloca, olha, eu sou cliente, eu sou funcionário, eu sou um fornecedor, eu quero atualizar meus dados, e ele abre um ticket, né, dentro do sistema. Depois que ele abre um ticket, né, isso aqui é um exemplo que eu fiz, né, aparece o nome do solicitante, a identificação de pedidos, e aqui você tem toda a parte de tratamento, né, e você é um pedido novo, né, você vai verificar depois a identidade, né, depois vai verificar o andamento da exclusão, atualização, e vai concluir isso, tá? Então, você consegue fazer não só publicar um mecanismo, né, para que as pessoas que têm esses dados pessoais coletados, né, também fazer toda a gerência aí dessa solicitação titular de dados e ter isso registrado, tá? Então, você tem ali, dentro da solicitação titular de gráfico, também tem gráficos com os painéis, com o painel da quantidade de solicitações, né? As solicitações estão concluídas, enfim. Outra coisa é a conformidade de cookies, né? Então, toda instituição hoje que possui um site na internet, ela precisa agora colocar a conformidade de cookies, né? E aí existe, claro, a gente não vai entrar no detalhe, a quantidade existem tipos de cookies, né? Então, alguns deles, né, que estão relacionados à coleta de dados, realmente o usuário precisa dar um aceite ali. Então, você, para fazer isso, essa mesma solução dentro do mesmo dashboard, você consegue colocar o domínio lá, por exemplo, do domínio lá do tribunal, né? E ele fazer, ou de qualquer outra instituição, e ele fazer uma pesquisa em cima desse domínio da quantidade de cookies. Então, ele detecta a quantidade de cookies e vai apontar também se existe política de privacidade, né? Ou se não, se tem que adaptar, enfim. Então, dentro desse mesmo painel, dentro mesmo dessa solução, tá, é possível você fazer o quê? Da mesma forma que você monta aqueles formulários para análise, avaliações, mapeamento de dados, você tem um módulo de conformidade de cookies, você vai botar o domínio da instituição, ele vai pesquisar isso, e aí você vem aqui e cria um modelo, e já tem um modelo pronto, né? Tem modelos prontos aqui, no caso aqui ele está na GDPR, e existem outros padrões aqui também. E aí ele te traz ali um padrão para você atender. Quando você clica naquele modelo, ele já vai te trazer ali um layout pronto para você escolher os detalhes ali de como esse cookie vai aparecer no site. Depois isso é integrado, né, com o website da instituição, e a partir daí você tem toda a gerência, né, de cookies e de todas as solicitações que foram dadas até hoje. Não sei se vocês perceberam, mas muitos sites, depois que foi lançado a LGPD, né, começaram a fazer adequação de cookies. Então, basicamente, hoje, muitos sites já aparece lá embaixo uma mensagem, em outro local do site, né, a política de privacidade para dar ok. Então, dentro da solução, você consegue, além de fazer uma análise em cima, né, do domínio da instituição, verificar se o site está em conformidade, você já consegue criar um modelo dentro da própria ferramenta. Outra coisa é a questão de gerenciamento de riscos, né? Então, por exemplo, lembram lá no início, quando eu mostrei ali, tem ali vários ciclos, né, dentro de uma consultoria, que, no caso, a gente entrega, por exemplo, e dentro dessa consultoria tem os módulos da solução. Lá dentro do primeiro módulo, que pode ser via avaliações, via avaliações automatizadas ou conexões diretamente na base de dados para levantar os dados pessoais, você vai ter mapeado, e depois da análise de vulnerabilidade, você vai ter mapeado os riscos, né? Análise de vulnerabilidade em cima dos servidores que têm dados pessoais. Só que depois que você mapeia os riscos, esses riscos começam a ser tratados, né? Então, depois que esses riscos são tratados,
você vem dentro na própria solução e você vai fazer a gestão desse risco. No momento que esse risco ele acaba sendo... eu vou pegar um servidor de base de dados que tem dados pessoais, por exemplo, e foi detectado que tem vulnerabilidade e está mapeado alguns riscos para aquele dispositivo, ou que ele não tenha certas proteções de TI, etc. e tal. Então, foi mapeado alguns riscos, e depois que esses riscos, a coisa for evoluindo, que essas vulnerabilidades forem mitigadas, que essas questões de TI forem corrigidas, no caso desse exemplo, na gestão de riscos, você vai pontuando ali as atividades que foram feitas. E com isso, você tem um registro histórico que, lá onde tem os dados pessoais armazenados, que tinham certo risco, foi feito algumas ações e esse risco diminuiu. Tudo isso a NPD, que vai fiscalizar isso, ou que pode ser acionado, ou que pode, para os titulares de dados, ou que pode simplesmente pedir para vocês isso, ou num caso de vazamento de informações, de dados pessoais, ou no atendimento das titulares, você tem aqui, né, tudo registrado numa base, numa solução, a fim de auditoria. Até aqui embaixo, aqui mostra o gráfico, né, eu tinha um risco alto, e depois, ao longo do tempo, esse risco foi sendo mitigado, ele já está abaixo, e aqui não aparece, mas tem todo um histórico, né, desse tratamento de risco. Então, a instituição, se resguarda, né, que realmente tinha risco, esses riscos foram mitigados. Dentro dessa mitigação de riscos, por exemplo, né, dentro desse painel, dessa solução, que ela vai atender toda a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com cada um desses módulos que eu estou mostrando. Ainda falando de risco, percebam aqui, pessoal, que na gestão de riscos, existem algumas bibliotecas, né, de ameaças, de vulnerabilidades e controles aqui embaixo do lado esquerdo. E aí, na biblioteca de controles, porque as vulnerabilidades, por exemplo, no momento que é feito a análise de vulnerabilidade, por exemplo, lá dos servidores, essas vulnerabilidades elas são mapeadas aqui para dentro. Mas existe os controles. O que são os controles? As ações que você vai tomar, né? E percebam que aqui que existe já uma biblioteca de controles, baseadas aqui em alguns padrões, né? No caso aqui, a gente tem aqui, já um modelo de controles da LGPD. No momento que você carrega isso aqui, ele já traz os artigos, né, aqui para dentro. Então, quando você tem os riscos associados ali, você vai mapear os controles já baseado na lei, para você realmente estar em conformidade. Isso aqui já existe dentro da solução, é só uma questão de importação para fazer a gerência. Porque não basta só uma única vez você mapear onde estão os dados pessoais, né, fazer um relatório de risco. Você precisa dar uma continuidade no processo. E é exatamente o que eu estou trazendo aqui. Outra coisa é gestão de riscos de fornecedores. O que seria a gestão de riscos de fornecedores? Né? Então, imagine assim, você tem serviços na Microsoft, você tem serviço no Google, você tem serviço Salesforce, que possuem dados pessoais. Né? Então, você tem aqui a tua gestão de riscos, já tem o que a gente chama de Vendorpedia, né? Que você carrega essa base de riscos aqui para dentro. Né? E você pode também carregar outros riscos. Mas eu tenho uma empresa de segurança, um exemplo bem simples, né? De patrimonial, que cuida lá da recepção da minha instituição, que as pessoas, quando chegam, têm que dar um CPF, né? Dados pessoais. Onde é que o CPF está passando? Está dentro da minha instituição. Então, você tem controle sobre esses dados pessoais que estão sendo coletados. Então, você pode colocar aqui, né, também esses riscos associados e o que está sendo coletado, para exatamente você poder comprovar toda essa gestão. E aqui você tem, nessa gestão de riscos de fornecedores,
né, todos os fornecedores aqui, né, já cadastrados e os níveis de risco associados a esses fornecedores. Tá? Treinamento e conscientização, né? Isso aqui ele é importante, porque não basta simplesmente ter um treinamento, uma conscientização. É importante para a instituição como um todo, ela poder, porque as pessoas fazem parte do processo, né? Quando com o primeiro exemplo que eu falei, às vezes um usuário ele coloca dados pessoais, pode ser um exemplo aqui, a questão de coletar CPF para entrar na instituição, enfim, e isso está na máquina do usuário, ele precisa fazer uma notificação, ele precisa conhecer. Então, a ideia do treinamento e conscientização é fazer o quê? As pessoas se capacitarem, conhecerem os tópicos da lei, e isso está registrado na instituição. Então, por exemplo, hoje a gente tem várias pessoas participando desse treinamento. Mas aqui, dentro desse módulo, dentro desse painel aqui que faz essa gestão de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Existem vários treinamentos de conscientização. Então, por exemplo, aqui tem um treinamento de conscientização da LGPD. E qual é o grande diferencial disso aqui? É que a instituição, quando tá fazendo essa gestão da Lei Geral de Proteção de Dados, além de tudo aquilo ali que eu passei, né, os treinamentos, tá, eles são registrados. Então, todos os usuários, por exemplo, hoje, que estão aqui, foram fazer um treinamento dentro dessa plataforma, vai estar marcado aqui o nome da pessoa, né, a data que ele registrou, que não foi feito, que está completo, que tá realizado. Então, nesse momento, a instituição tem registrado, né, que o usuário fez um treinamento. Está tudo registrado dentro da plataforma. Ou seja, a instituição ela tem um respaldo sobre questões legais de responsabilidade dos usuários da instituição também. Tá? Outra coisa que é interessante é que dentro dessa ferramenta, né, é possível você visualizar também a quantidade de maturidade. Então, existe, claro, tudo aqui são módulos, mas a instituição, ou a pessoa, o DPO, ou a equipe que vai fazer essa gerência, pode ser várias pessoas, cada uma cuidando de uma certa área, né, ela vai ter aqui, por exemplo, o grau de maturidade da instituição. Vai ser possível verificar o quanto que a instituição cresceu ou está em termos de conformidade. Então, por exemplo, aqui, ó, na questão da LGPD, a gente vê que ela tem aqui 86%, né, e ainda tem algumas coisas que tem alguns gaps que precisam ser adequados. Tá? Consentimento universal. O consentimento universal, tá, é quando você tem, por exemplo, algum evento que você coloque, um exemplo, um evento que você coloque e precise colocar dados pessoais dessa instituição, tá, perdão, dos titulares de dados. Né? Isso é um dos exemplos. Então, você dispara um formulário, coleta as informações, a pessoa dá um consentimento. Então, você consegue ter tudo aqui rastreado. Outra coisa é que no consentimento universal, nesse módulo, ele consegue linkar também, caso em coletas de dados dos titulares por meio de cookies, você consegue também fazer essa gerência, onde você consegue ter lá o registro de quando a pessoa aceitou a política de privacidade, aceitou que seus dados sejam coletados, seja num evento que está sendo feito coletar os dados ou através de cookies. E quando a pessoa solicita a revogação, esse módulo automaticamente vai e retira os dados, né, de consentimento. E você tem tudo ali registrado. Tá? E só para finalizar, pessoal, a parte de relatórios, né? Então, tudo isso que eu mostrei ali na frente, desde mapeamento de dados, riscos,
a questões de solicitações titulares de dados, tá? Conformidade de cookies, enfim, tudo isso existem relatórios que depois, na solução, você pode emitir esses relatórios, né, de conformidade exatamente para submeter caso a instituição seja solicitado, né, que a instituição demonstre algum relatório para a NPD. Tá bom? A ideia aqui, pessoal, era o quê? Era trazer um pouco de tudo aquilo que foi falado da lei, desses principais pontos da lei, para a prática, como implementar isso na prática, como a instituição realmente vai estar conseguindo se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E também poder passar uma mensagem que todos os usuários da instituição, né, eles também são responsáveis, né, corresponsáveis aí pela adequação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, pessoal, era isso, tá? Eu vi que já tinha algumas perguntas para responder, tá? O que a gente não conseguiu responder, a gente depois envia por e-mail, né, Estel? Obrigada, Salvo. Sim, conseguimos responder as perguntas, as dúvidas, mas de qualquer forma, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, que podemos agendar um bate-papo, responder por e-mail, como vocês acharem melhor. Eu compartilhei com vocês o link do Forms. Aqueles que participaram do evento e que ainda não fizeram o cadastro no formulário, é bem importante para vocês terem esse registro junto à equipe de vocês. E para finalizar o evento, mais uma vez, gostaríamos de agradecer em nome da Teltec Solutions a oportunidade que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos deu, essa parceria. Agradecer também a Tatiana e o Salvo pela palestra e desejar uma boa tarde para todos vocês.